Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Amém. Eu perguntei para Deus porque se chove muito assim, tu sabe que ele ficou perto aqui, né? Mas na verdade é porque quem veio, Deus vai honrar. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4 apenas. Glória a Jesus. Eu entendi porque que Deus escreveu essa palavra. Repetindo o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4 apenas. Amém, os irmãos acharam? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: e ninguém toma para si essa honra, não o que é chamado por Deus, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Os irmãos repetem: 1, 2, 3. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Faça uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, teu Filho, pela sua infinita bondade, misericórdia, compaixão, pelo amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, nossas transgressões, os nossos pecados, como diz o salmista, porque nós conhecemos nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós somos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que mas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com sopa e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro. Renova em nós o espírito reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença e não tire de nós o teu Espírito Santo. Para dar sempre a alegria da tua salvação e nos sustente sempre com o espírito voluntário. Então ensinaremos transgressões dos teus caminhos, pecadores a ti se converterão, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais desprezará. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, toda a seca maligna, dardo inflamado, potestade do mal, hoste espiritual da maldade, repreendemos no nome que é sobre todo nome, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os calos do fogo. Aquietamos, Senhor, no nosso coração, porque sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força sempre ao fraco, Senhor. Obrigado por tua presença. Senhor, venha nos ensinar, retardir, instruir para a tua justiça, e pela tua justiça lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aqui falando de Arão, rapidamente, só comentar sobre o livro de Hebreus que na verdade não tem um autor conhecido, como em vários livros. Muitos acham que ele pode ser chamado Clemente, Apolo, que era eloquente, poderia ter sido Paulo até, mas não tem. Mas o que importa é que o livro de Hebreus é muito rico. Ele explica coisas que na verdade às vezes é difícil de entender o que o livro de Hebreus conta. Enfim, irmãos, aqui é o que eu falei aqui no capítulo 5, versículo 4, e diz que ninguém toma para si essa honra senão o que é chamado por Deus como Arão. Irmãos, onde fala da vida de Arão é os 5 primeiros livros. Fala de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você vai pegar Êxodo é a saída. Números é a peregrinação que eles estão no deserto. Você vai pegar Levítico, é as leis que encontraram. Deuteronômio é a repetição. E aí que fala a vida de Arão. E na verdade, se a gente for falar muito do Pentateuco, dos 5 primeiros, é uma coisa maçante que enfada às vezes a gente, porque é muita coisa. Quando é muita coisa, a gente fica meio cansado. A nossa alma meio que pesa, porque é muita coisa que tem que entrar, então significa muita coisa que tem que sair. E às vezes as coisas vão entrando e vai ficando.
Na verdade, Arão, ele é chamado e fala de honra. Honra significa prestígio, privilégio, respeito, honestidade, justiça. Honra é uma coisa que abrange muita coisa, muita virtude, honra. E ele foi chamado porque, na verdade, quero voltar a falar de Moisés, porque na verdade Moisés, ele vai para o Egito, e depois ele sai do Egito. E quando ele sai do Egito para o deserto, Deus fala com ele, numa sarça. Os irmãos conhecem essa passagem, quero ser um pouco mais resumido, para chegar de falar de Arão, que é o foco que Deus me deu. E na verdade, quando Deus está falando para Moisés, e ele fala que ele não consegue falar, fala, não, eu vou trazer Arão para andar contigo. E quando ele fala de Arão, e ele já dá testemunho de Arão, Arão falará muito bem. E na verdade, por que Deus até agora trouxe, na verdade, poucas pessoas? É porque na verdade, significa que essa pessoa aqui Deus está falando bem. Na hora que eu estava orando, eu falei, Senhor, mas como que é? E eu estava perguntando, por que, Senhor? Ele tem que ter a chuva, tem. Mas na verdade não, porque na verdade as pessoas que estão aqui, Deus do céu está olhando diferente para essas pessoas. Não que Deus não ama a todos, que Deus ama a todos, Ele gosta mais quando a pessoa se arrependa. Mas dessas pessoas, Deus está olhando de um jeito diferente, Ele está querendo sempre falar bem das pessoas que estão aqui. E eu estava ali no canto, falei, Senhor, estou todo arrepiado. O que acontece? Quando Deus está falando para Moisés que Arão vai acompanhar ele, e na verdade ele já dá uma estratégia, porque toda vez que Deus te chama, fala alguma coisa para você, Deus dá uma estratégia. Se você não tem estratégia ainda, é porque Deus está falando, você não está ouvindo, ou Deus não falou ainda. Mas toda vez que começa a alavancar uma nova etapa na sua vida, Deus te dá uma estratégia. Você pode pensar, analisar com você sempre tem uma estratégia, e é Deus que deu essa estratégia. Não foi o homem, pode usar o homem, mas a estratégia é Ele. Porque Ele chama, na verdade, mostra para Moisés, você vai pegar o cajado que sempre andou com Arão, porque o bordão, o cajado é de Arão. E na verdade vai os dois. Moisés fala para Faraó, mas Senhor, tem que mostrar um sinal. Então mostra o sinal, quando joga o cajado, ele vai transformar numa serpente. E quando joga, e na verdade é assim, Deus te dá a estratégia, o inimigo ele é sujo. O inimigo quer fazer a mesma coisa, quer puxar você para mostrar que ele tem o mesmo nível. Ele quer fazer sempre a mesma coisa, parecido, porque ele quer ser semelhante ao Altíssimo. 14 de Isaías. Então na verdade, sempre ele quer relacionar e quer comparar de um jeito distorcido que Deus fala a verdade. Ele quer colocar uma mentira em volta. E na verdade, quando ele joga para Moisés e Arão, para Faraó, joga o cajado de Arão transforma numa serpente. Aí vem o mago em Timóteo, Paulo fala, e os teólogos, os estudiosos dizem assim, que na verdade, Gêmeos, eles eram os bruxos do Egito naquela época. E quando Arão joga o cajado, Moisés joga o cajado, transforma uma serpente, o faraó fala assim, você não pode fazer isso? Aí vem, joga, assim, nós também podemos fazer isso. O inimigo acha que pode fazer muita coisa, ele cria força, é no pecado. Tem um certo poder? Tem, mas Deus é Deus supremo, porque ele é adversário nosso. De Deus não tem adversário, não tem ninguém na estatura de Deus, não existe ninguém. Então quando ele joga o cajado, transforma numa serpente também, os magos do Egito. Aí na verdade, eu imagino que os judeus iam ficar lá, como que vamos fazer agora? Agora não, Deus vai por si só as coisas. Se você está sendo obediente a Deus, está fazendo o que Deus manda, porque tem momento que você acha, não, eu estou fazendo certinho o que Deus quer, e aparece uma situação. Imagina como Moisés e Arão pensaram, jogou o cajado, meu serpente, aí os bruxos jogam o cajado. Eu quero dizer, irmão, tem situação que você está buscando, mas poxa, estou fazendo certo o que Deus está mandando, e essa tribulação, e essa angústia, poxa, e essa prova, só que não, aí que está sempre a paciência. Porque na verdade eles esperaram um pouco, e aconteceu? O cajado que Moisés e Arão transformou na serpente, mas a serpente dos bruxos comendo a serpente dos bruxos. Aí falou assim, não, esse aí não pode fazer. Ele não pode fazer um parecido desse aí é só eles. Foram embora. Irmãos, eu quero dizer a primeira parte. A primeira parte até que eu comentei semana passada, que na verdade, quando a gente vai perdido, a gente não tem conhecimento. Então aqui, ele está começando a dar conhecimento, e ele sempre no conhecimento sempre vem uma estratégia. O conhecimento sempre vem com uma estratégia de guerra.
Então, porque nós estamos guerreando. A gente acorda para guerrear, a gente faz o almoço, nós estamos guerreando contra nós mesmos e contra outros. E seres espirituais, na verdade, não contra as pessoas. Mas na verdade é a primeira parte. Você vai pegar, você vê que Arão, numa situação, e todos nós somos falhos. Arão está numa situação que Moisés sobe no cume do monte e fica 40 dias. 40 dias fica lá ele. E o povo, porque nós, seres humanos, por mais que nós negamos, nós temos necessidade de adorar. Por mais que nós somos fechados, às vezes, nós temos necessidade de adorar. Temos necessidade. Se não conhecemos a Deus, o Deus da Bíblia, nós adoramos outros deuses, essa que é a verdade. Quando começamos a conhecer o Deus da Bíblia, aí nós temos que adoramos o que nos alegra de verdade. Porque na verdade, Moisés subiu no cume do monte, e o povo começou a ficar doido, falou assim, ó, precisamos adorar alguma coisa, Moisés. Quer dizer, Arão ficou. O que aconteceu? Bom, você quer fazer? Então faz o bezerro de ouro. Ele liberou, na verdade, Arão liberou. Só que você vê, nós falhamos, mas Deus, quando tem, porque todo mundo está aqui, tem um chamado de Deus. Tem um chamado de Deus. Porque na verdade você vê que Arão, mesmo ele falhando, porque ele falou, porque ele deu permissão para fazer o bezerro de ouro. Ou então vai, pega os pingentes, pega os dinheiros, paga isso, pega aquilo da joia, faz o bezerro de ouro. Na verdade você vê que ele falhou. Tem a parte que mostra, vou só comentar essa parte, ele falhou e Deus perdoou ele, porque quando Moisés desceu o cume do monte, conversou com ele, aconteceu. Na verdade, Deus travou muito, e Arão não, Deus conhecia o coração de Arão. Na verdade, vou chegar na parte do núcleo, porque na verdade significa a primeira parte é conhecimento, é estratégia, mas assim mesmo, com um pouco de conhecimento e estratégia que nós temos, nós falhamos, somos falhos, e se pensamos por nós mesmos, falhamos. Moisés, que era o líder, Moisés não estava lá, o certo era esperar Moisés. Isso aí falou assim, não, porque tem situação que a gente está sem saber o que fazer, que não tem uma pessoa do lado para dizer o que fazer, que a gente precisa de alguém assim para orientar. Não, então faz isso aí. Quando ninguém na dúvida, não fazemos, esperamos a confirmação de Deus. Na verdade, eu quero chegar na parte do núcleo, e na verdade a história fica o bordão de Arão que floresce. Na verdade, quando você vai adquirindo conhecimento, graça, conhecimento e graça, vai aprendendo o que Deus quer falar para você dia após dia, vai adquirindo graça, vai orando, meditando na palavra, você vai começar a ter uma estatura de um nível espiritual diferente, e você consegue lidar com a situação. A situação aparece, você consegue lidar. A situação aparece, você consegue lidar, porque você já chegou numa estatura, num nível, que você consegue resolver os problemas de forma tranquila, sem se desgastar muito. Só que na verdade, quando chega esse nível e você não consegue mais, assim, as coisas vêm e você resolve, na verdade, o que acontece? Acontece rebelião. Acontece uma rebelião, porque na verdade o povo não está aceitando um deserto. Porque na verdade é assim, irmãos, vou explicar rapidamente isso. Tabernáculo, eles estão andando no deserto, tem 40 anos. Tabernáculo, eles andavam um certo tempo, armava um tabernáculo e as tendas em volta, a casa de cada um. Deus estava ensinando o quê? A adorar, cultuar ele. O povo não sabia, o povo era ignorante, não sabia, estava ensinando. Tabernáculo é móvel, está andando é móvel. Agora templo não, por isso que diz templo e morada do Espírito Santo. Eu vou lembrar de profeta Isaías, último capítulo, que fala: que casa vocês poderiam edificar para mim, se minha mão fez todas as coisas? Significa que na verdade, eu até me lembro do que? Me lembro quando Estevão vai ser apedrejado. Eu sinto no coração que na verdade, quando Estevão fala isso para os fariseus, aí eles zangam, porque não aceitam isso, porque tabernáculo é uma coisa que você está aprendendo. Está aprendendo que o seu tabernáculo é de Deus, ele tem que morar dentro de você, porque ele fez todas as coisas, e ele ainda dá um lembrete ainda. Para quem que eu vou olhar? O profeta Isaías está falando: que casa vocês poderiam fazer para mim morar? Aí ele fala: vou olhar para o pobre, para o abatido de espírito, para quem tem minha palavra. Irmãos, enquanto a gente não treine, enquanto nós não temos prazer verdadeiramente na palavra, nós não entendemos o Espírito. Ele quer entrar e muitas das vezes ele não entra, ele não mora. E quando entendemos, temos prazer, alegria verdadeira em abrir a Bíblia e começar a entender o que Deus está falando conosco, nós começamos a ter alegria, e o Espírito começa a habitar em nós quando entendemos e nos arrependemos. E na verdade, tabernáculo é só um tempo. Ele está fazendo o que? Ele arma o
tabernáculo e anda o tempo. Na verdade, todo mundo quer ganhar tempo. O maná é o alimento, a nuvem é a proteção, está ali, a coluna de fogo, tudo para mostrar que Deus estava junto. E como que era um sinal que era para sair? Um sinal para levantar quando a nuvem levantava. Quando a nuvem levantava, significa para andar. Só que o caminho aí seguia para onde queria. Por isso que eles ficaram perdidos 40 anos. Que na verdade significa o quê? A minha proteção está com você. Só que o caminho, a decisão, para a direita, para a esquerda, para a frente, você tem que decidir para onde você vai. Então, na verdade, o templo é diferente do tabernáculo. E na verdade, ele estava armado lá. E Arão queria fazer algumas coisas. E começaram a discutir com ele que Arão estava errado. Porque isso estou dizendo, quando você chega em um patamar, um nível espiritual, que você consegue resolver, vai sucumbir situações, é no emprego, é na família, é na igreja, é no lugar que você convive, vai sucumbir o quê? Rebelião, divisão. Quem faz isso é o diabo. E quando aparecer isso aí, porque o povo parece assim: Moisés, Arão, quem que te colocou Arão como o sacerdote aqui? O sumo, quem colocou? Não. Imagina quantas pessoas estavam querendo discutir com ele. Ele falou assim: não, eu vou orar. Irmão, quando não temos resposta para pessoas, irmão, irmã, eu vou orar. Eu vou orar. O que Deus quer falar isso aí? Moisés e Arão fizeram isso. Senhor, o que a gente vai fazer em relação a isso? Deus dá sempre a estratégia. A gente ficar na dúvida, ficar com medo, a gente não pode. A gente não sabe o que faz e fala assim: ó, vamos buscar o que Deus quer, pedir, dar e se usar. Quando a gente não sabe que caminho, que decisão tomar, é oração. Moisés e Arão foram orar e falou assim: não, você pega, tem 12 tribos, Moisés, você pega cada chefe de uma tribo, você pega um cajado, escreve o nome, Rubem, Simeão, Levi, Judá, e vai colocando o nome de cada um e enterra. E enterra. E amanhã de manhã, chama todo mundo, das tendas, das famílias, e aquele bordão, aquele cajado que florescer, esse é o meu escolhido. Aí Moisés tem estratégia, de novo, sempre estratégia. A gente nunca podemos fazer por nós mesmos. Para Deus nos honrar, nós sempre temos que ouvir o quê? Uma estratégia. Se nós não ouvimos a estratégia que Ele nos dá, a gente perde. E na verdade acontece, a também foi lá e orou de manhã, e está o bordão que é de Levi, e Moisés, Arão, Miriam, tudo era filho de Levi, e está lá. Nasceu uma flores de amêndoas. Amêndoas já comentei aqui, que é uma árvore amendoeira, como Jeremias vê. E se você vai pesquisar, alguns podem pesquisar, que a amêndoa, eles têm todos os nutrientes. Você vai olhar vitamina C, vitamina não sei o que, e tem cálcio, tem tudo. É uma fruta pequenininha, uma semente pequenininha, e tem vários nutrientes. Significa a palavra, isso, relacionado com a palavra, porque isso aqui alimenta em todos os momentos. Do que vive o homem? O homem vive de palavra. Enquanto não entendemos a palavra, nós penamos em vários setores, porque todos os setores estão aqui, todos, mas familiar, todos os setores estão dentro, embasados na Bíblia. E quando temos essa regra dentro de nós, é só ter paciência. E na verdade, quer ganhar tempo, ele tirou o cajado e mostrou: é ele, é Levi, é Arão, filho de Levi, que ganha. Irmãos, tem um outro momento que ele faz o quê? Ele vai numa guerra. Isso é quase o final da mensagem, mas isso aqui eu quero que os irmãos fiquem mais atentos, porque na verdade existe uma guerra que na verdade, essa guerra, esse povo, porque se você pegar a Babilônia veio de Babel, significa confusão, pergunta o tempo, mas eles viveram reinando durante 100 anos, um século, bem dizer, até ouvir que na verdade Nabucodonosor se queriam dizer que é reencarnação, não, mas que é alguém que ia fazer igual a Nabucodonosor, é Saddam Hussein, porque a Babilônia era no Iraque, e na verdade Saddam Hussein quis fazer a mesma casa, fazer a mesma coisa que era, Saddam Hussein quis fazer, né? Mas na verdade a Babilônia viveu 100 anos reinando, mais ou menos isso, não viveu muito, mas os amalequitas, eles ficaram milênios, isso aqui que é o principal desse dia, precisa muito de Deus nessa madrugada, porque na verdade tem um momento que está Israel contra os amalequitas, eles estão brigando, guerreando, eles estão brigando, e na verdade Moisés está vindo assim, e na verdade, na guerra, no serviço,
na família, na igreja, em qualquer lugar, se você não consegue ter visão das guerras, você perde. Você perde. Por que você perde? Porque Arão, Josué está no frente da batalha, lutando, e Moisés está lá levantando o braço. Só que Arão percebe de longe, começa a perceber que na verdade quando Moisés abaixa o braço, Israel começa a perder. Quando Moisés levanta o braço, começa a vencer. E eles começam a perceber isso, porque na verdade a união de uma família, do povo da igreja, dos irmãos da igreja, dos amigos, isso que faz a força. Porque quando Arão começa a perceber, e vai, Jesus na frente da batalha, tudo estratégia. E na verdade não foi Deus que falou, porque eles perceberam. Quando você tem uma honra, que Deus te honra, você entende o que Deus está falando. O que aconteceu? Está para assim? Está ganhando. Baixou, começa a perder. Se a gente começa a baixar a guarda, a gente perde. A gente baixa nossa guarda, um pouquinho que a gente baixa a guarda, a gente começa a perder. Em vários setores da nossa vida é desse jeito. A gente não pode nunca baixar. Só que na verdade o que acontece? Isso é questão de submissão. É que você vê e entender, porque na verdade na família existe o patriarca, o homem, no serviço existe o chefe, em todo lugar existe uma situação que existe uma liderança, porque independente de homem e mulher também, existe uma liderança sempre nos lugares, e a liderança sempre existe de ser obedecida. Na verdade, Arão está vendo que Moisés está pelejando, está entendendo que os mãos dele estão cansados de ficar para cima, e o povo entende que se Moisés está na frente, com a mão levantada, o povo consegue caminhar, mas está vendo o que eles fazem? Eles vão do lado. Arão e Ur, cada um levanta o braço de um dos braços, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e quando eles fazem isso, eles conseguem vencer. Irmãos, eu quero assistir para você falar isso. Eu acho que o pessoal conhece Saul. Saul, na verdade, foi a primeira, assim, a única, não, foi várias, mas foi a primeira que fez ele bater de cara no chão, foi essa falha. Deus falou para ele assim: Saul, mata todo mundo. Deus fala, Samuel fala para Saul, extermina esse povo. Deus falou para Samuel, Samuel falou, e ele não fez isso. Ele ganhou um pouco e deixou, e isso foi uma das falhas que ele não se arrependeu. Foi indo, porque obedecer não é sacrificar, porque na verdade ele sacrificou, ele fez tudo errado. Esse povo amalequita, por que Deus queria destruir esse povo? Porque é um povo que é cruel. Até o povo de Nínive, que Jonas queria, não era tanto cruel quanto eles, porque Naamã se arrependeu quando foi curado da lepra dele. Se você for olhar quando Jonas pregou, eles se arrependeram, mas o povo amalequita era diferente do povo amalequita. Na verdade, eles estão um milênio perturbando, por isso que Deus queria, porque tem coisa que a gente não entende que Deus fala, mas depois que a gente pega de uma maneira abrangente, a gente vai entender por que Deus queria destruir esse povo, e Saul não quis. Você vê que lá, o que eu quero dizer com os amalequitas? Amalequita é coisa nossa, comportamento, pensamento nosso, que a gente traz há muito tempo. Coisa que a gente traz, que a gente vê, todos nós, tem coisa que Deus quer que a gente cresça espiritualmente. E a gente, os amalequitas, são um povo que, eles estão aí, milênio, perturbando o povo de Israel. E Deus está vendo do céu que está perturbando. E o que ele faz? Na verdade, Arão entendeu. E quando Arão entende isso aí, porque na verdade essa batalha era para eles ter perdido. Tanta batalha que nós perdemos, tanta batalha que nós ganhamos, que a gente achar que nunca a gente iria ganhar. A gente for olhar para trás, nós ganhamos algumas batalhas. E na verdade, tem comportamentos amalequitas, são um comportamento nosso, que Deus fala assim, não, esse comportamento, cada um pode pensar. E na verdade, porque se você for olhar em Samuel, quando Deus fala dos amalequitas, Deus mandou matar até criança. É triste a gente ouvir isso às vezes. Por que faz isso? É porque na verdade o povo é um povo que não queria se arrepender. Deus trata como Ele quer. Coisa que Deus fala, a gente nunca cogita a vontade de Deus. Nunca. E Deus quer fazer isso? Faz. Não seja obediente. Você vê que Saul não foi obediente ali, foi pior. É melhor obedecer do que sacrificar. E você vê que como que ganha uma guerra? A guerra se ganha com obediência. A guerra se ganha como? Quando o Arão
a honra de Arão é que, na verdade, por mais que ele já falou com o bezerro de ouro, por mais que ele, tanta coisa que ele poderia errar, e errou algumas coisas, porque os filhos deles foram uma falhas. Ele tinha 4 filhos, Nadab e Abiú, que morreram, acendendo um pouco estranho no altar, e teve Tamar e Eliezer, e todos eles foram chamados, e Deus sempre honrou, porque na verdade ele sempre obedeceu. E a obediência, na verdade, hoje você vê que algumas pessoas são obedientes, por quê? Porque choveu, as pessoas pensam no seu conforto e não pensam na obediência. A obediência é você sempre cultuar, é sempre você ouvir a palavra, é sempre você fazer o que é honesto, o que é amado, o que é de boa forma. Se tem uma virtude nisso nós sempre refletimos. Então, na verdade, quando Arão viu essa situação, nessa guerra, e ele foi ficar do lado, essa submissão, irmão, essa submissão que é uma coisa que você cresce espiritualmente. É uma coisa que, na verdade, muito de nós, às vezes, achamos que muita coisa nas igrejas, no serviço, é errado, mas essa submissão, essa questão da liderança, de você se prostrar, a união, porque muitas das vezes o diabo ele planta guerra na nossa casa, no serviço, na igreja. O lugar que ele quer mais plantar é na igreja, a divisão. E, na verdade, quando a gente entende isso, de sempre estar querendo levantar o braço, porque todo mundo ainda é seres humanos. Moisés, você vê que ele cansou, e quando ele teve uma força do lado ajudando ele viu que venceram a guerra. Na verdade, não ainda viveram mais um tempo, né? Mas na verdade venceram a batalha. Essa batalha, se perder, seria difícil. Em outro momento eu vou contar mais sobre isso. Mas na verdade, para concluir, irmãos, a honra é um privilégio, é um prestígio que Deus dá, como está dando para todo mundo aqui hoje, para mim e para você que está aqui, entendendo um pouco do que Ele quer, de obediência. E na verdade, por que significa a honra? A honra tem um Salmo 133 que ele é pequenininho, é dos menores que existe. Salmo 133: o quão é suave que os irmãos vivam em união, como a unção que desce pela barba de Arão no Monte Hermon. Quando fala de monte, está falando de Deus exaltar, levantar você. E quando você obedece a Deus, independente da guerra, da batalha, da tribulação, da perseguição, da frustração, da decepção, porque Arão ficou decepcionado várias vezes com os filhos dele. Arão ficou decepcionado com o bezerro de ouro. Arão ficou na guerra, nas situações. Arão tinha tudo para ser, até falar assim, um derrotado. Arão tinha. Se você pegar a história ali, eu separei 4 partes da vida de Arão aqui. Ele tinha toda a situação, mas Arão, ele não se sucumbiu às situações da vida dele. Ele teve problema com os filhos, ele teve problema no ministério, ele teve problema no trabalho dele, porque para trabalhar, que suscitou o bordão de Arão, tudo isso aí. E tanto que a Arca da Aliança tinha o bordão de Arão, os 10 mandamentos, o bordão de Arão e o pote de maná. Então, na verdade, Arão ele teve tudo para ser uma pessoa triste, cabisbaixo, só que na verdade a obediência dele faz ele ter um privilégio que só existe no céu. E quando no Salmo 130 diz assim, o quão é suave que os irmãos vivem em união, a união é o estágio máximo da vida, porque quando você consegue viver em união com as pessoas, é porque o amor está florescendo, você consegue viver. E a unção significa presença, porque na verdade ele coloca a unção que desce pela cabeça e desce a sua barba, e na verdade no monte significa que a presença de Deus, a obediência, elevou ele. E por isso que o autor dos Hebreus fala que ninguém toma para si essa honra alguém chamado como Arão. Todos nós somos chamados como Arão, porque ele era sacerdote. Hoje em dia o véu do templo se rasgou, e na verdade todos temos um pouco de Arão, todos temos um livre acesso a conversar com Deus. E na verdade todos somos um pouco frustrados, um pouco decepcionados, um pouco cabisbaixo, mas na verdade isso nunca pode nos deixar para baixo demais. Na verdade tem que entender que a obediência, Deus sempre nos honra, e se Deus nos honra, é porque nós estamos obedecendo. Estamos obedecendo, Deus sempre dá vitória para nós. Em nome de Jesus, agradeço por em nome de Jesus. Quantos podem agradecer a Deus pela palavra? Não, beleza? Vamos falar também.